Boa noite. Boa noite, gente. Por gentileza, eu gostaria de que quando vocês fossem entrando, vocês fossem me dando um oi, para eu poder ter um sinal de que vocês já estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Ah, já consigo ver algumas pessoas aqui. Paulo, Francilene, Michele, Lúcia, Rodolfo. Boa noite para vocês. Já vi que minha mãe Soraya também está presente. Carlos, boa noite. Vera Alice, Lucilene, bacana, gente. Boa noite para vocês. Me dá um retorno para ver se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Tudo certo? Jocilânia de Teresina. Pronto, gente, tá tudo certo o áudio e a imagem? Ai, que ótimo, que bom. Ivani, saudade. Oi, legal, bacana. Você sempre tá presente nas lives, eu agradeço por você estar acompanhando. Fico feliz e eu espero que não só para você, mas para que todos que estejam aqui nessa noite, que esse bate-papo possa agregar de alguma forma, para a gente poder refletir um pouquinho hoje sobre terapia, que é sobre isso que a gente vai falar. Pronto, então se tá tudo ótimo, já dá pra gente poder iniciar. Me falem de onde vocês são, eu vi que já tem pessoas de Teresina. De onde que vocês são? Fernanda, boa noite pra você também. Vinícius, tudo ok? Que bom. De onde que vocês são, gente? Você sumiu, doutora. Verdade, gente. Algumas pessoas até vieram falar comigo porque eu nunca mais tinha feito as lives. Mas é porque ultimamente eu tava um pouco sem horário. Eu recentemente agora, além do consultório, eu tô atendendo numa clínica aqui em Salvador. Então eu fiquei com um tempo um pouco restrito. E aí eu tava ajustando a rotina justamente para poder voltar a fazer. Mas eu também tava com saudade de fazer, viu? E Vinícius de Patrocínio, Minas Gerais, Minas, Fernanda, Rio Claro, São Paulo. De Natal, Veralice, você é de Natal, essa terra maravilhosa. Eu já fui aí uma vez, tenho vontade de voltar mais. É sem dúvida um dos lugares mais bonitos. Paraíba, passei pela Paraíba também, Ceará, Salto, Vitória da Conquista, Bahia. Aê, Bahia marcando presença. Gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Araiane Menezes, eu sou psicóloga. Eu atuo aqui em Salvador, Bahia. Eu faço atendimento clínico, psicológico no consultório e também trabalho numa clínica aqui em Salvador, fazendo atendimento infantil e adulto. Algumas pessoas têm me perguntado bastante assim, você só atende criança? E assim, é porque eu acho que ficou um pouco forte isso de que eu atendo criança, porque de fato, assim, eu tenho um público forte assim de crianças que eu atendo, mas eu também atendo adultos. Rodrigo de São Bernardo do Campo, Rejane da Paraíba, interior de São Paulo, Carina, Ouro Preto, Minas Gerais. Tá ok, então. Agora eu já sei mais ou menos de vocês, agora eu vou falar um pouquinho de mim, no sentido de e o que é que eu vim fazer aqui hoje, né? O bate-papo que a gente veio ter hoje aqui. Então, como eu disse, eu trabalho como psicóloga clínica no consultório e numa clínica aqui em Salvador. Tenho pensado, já tenho me aberto um pouco para a possibilidade de atender online, mas isso eu ainda estou negociando, vendo todas essas questões burocráticas mesmo para poder dar início, mas isso provavelmente vai acontecer ano que vem. E eu também facilito o grupo terapêutico com crianças, trabalhando a emoções. Semana passada não, terça-feira agora, finalizei foi maravilhoso. E também faço especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Faço um trabalho voluntário como psicóloga voluntária no Núcleo de Psicologia aqui de Salvador, o NAAP. Bom, gente, acho que faço algumas palestras online e também, enfim, presenciais.
Vou dar início para poder não ficar muito longo essa entrada. Já temos cerca de 74 pessoas online aqui. Eu acho que já dá para a gente poder iniciar. Sobre o que vamos falar hoje aqui? Quem aqui já fez terapia? Quem não fez? Quem é psicólogo e quem não é psicólogo? Me digam isso, me dê esse retorno para eu poder entender mais ou menos com quem que eu tô falando. Já fez terapia? Quem aqui já fez terapia? Quem não fez? E aí, gente? Quem fez? Quem não fez? Será que ninguém fez terapia aqui? Depois dessa live vai todo mundo sair fazendo terapia, viu? Brincadeira. Rosimeire já fez. Micaela tá na terceira sessão, amando, porém dói o processo. Micaela, você já está respondendo a minha pergunta, é isso mesmo? O título dessa live é Fazer terapia dói? O que é que vocês acham? Dói, gente? Quem já fez aí acha que dói? Luciana colocou, eu faço terapia e eu gosto muito. Faço muito por ser ansiosa e nervosa. Sofro de insônia. Pessoas ansiosas costumam ter bastante insônia mesmo. Mas é interessante também você ver essa questão da insônia mais especificamente, inclusive os alimentos que você costuma ingerir antes de dormir. Café mesmo, chocolate não é indicado. Cleide diz que nunca fez e tem fibromialgia, sente muitas dores. Liliane faz terapia para ansiedade. Faço. Shirlene diz que dói, Lucilene diz que dói. Kirislane quer ser psicóloga. Bom, gente, como algumas pessoas já responderam, a terapia dói. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito bacana, tanto para as pessoas que não fizeram, quanto para as pessoas que fazem. E aí, à medida que eu vou falando, a gente vai trocando, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. E depois eu vou responder algumas perguntas de vocês. Primeiro de tudo, por que eu escolhi falar sobre isso? Eu sempre recebo muitas pessoas assim, primeiro que elas não sabem o que é o processo terapêutico. Outras pessoas têm uma visão equivocada do que significa a terapia. E algumas pessoas têm curiosidade. Então, o que é psicoterapia? A terapia, ela é um processo psicológico em que a pessoa ela vai se conhecer, essa pessoa ela vai cuidar, é um espaço para cuidar das suas próprias emoções, em que você, como benefício, você adquire autoconhecimento e de alguma forma você já começa a ter esse espaço, só de você ter esse espaço para você já é terapêutico. Porque me diz aí, às vezes a gente passa no nosso dia a dia corrido, às vezes a gente até quer colocar algumas emoções para fora e a gente não tem esse espaço porque a gente tem a questão do trabalho, a gente tem as questões de que a gente sente que nem sempre a gente é escutado por aquele amigo. Então é um momento, é um espaço em que você se coloca e que isso te possibilita você se conhecer mais e lidar com suas próprias emoções. Em casos de pessoas que têm algum tipo de patologia ou algum diagnóstico, é ainda mais importante porque a pessoa, não só por uma questão de que, por exemplo, a pessoa toma um medicamento, tá? Ela toma um medicamento, mas não necessariamente ela só precisa tomar o medicamento. A terapia, ela é importante porque ela atua no que tem por trás daquele sintoma. Então, uma pessoa que é ansiosa, você pode até tomar um medicamento prescrito pelo psiquiatra, de que... Nossa, gente, Marcelo colocou, dói o bolso. A gente vai falar sobre isso, certo? Mas olha o seguinte, então a pessoa ela pode até tomar o medicamento, mas a terapia ela vai atuar por trás daquele sintoma e vai fazer com que a pessoa ela enxergue outras possibilidades de enfrentamento, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre essa pergunta que eu coloquei como tema, né? Fazer terapia dói? E eu devo dizer para vocês que depende muito. Para algumas pessoas vão doer, para outras e o limiar dessa dor vai ser variado, mas dói no sentido de que não é um processo como muitas pessoas acreditam que seja
um processo de que o psicólogo vai estar aqui te dizendo, faça isso, é assim, você tem que seguir isso, você tem que seguir aquilo. Não. Então, só dessa pessoa entrar em contato com ela ter que olhar para ela mesma e ela ter que tomar as próprias decisões, muitas vezes isso é doloroso, porque a pessoa ela não está acostumada a fazer isso, ela não está acostumada a olhar para ela está com um olhar muito engessado sobre sua vida. Então, sair da zona de conforto é muito complicado para algumas pessoas, então vai doer. Para muitas pessoas não, gente, para todos nós, né? É muito difícil você sair da zona de conforto, porque de alguma forma, apesar de que existem os malefícios que fazem, mas existem também os benefícios que fazem com que você permaneça nessa zona. Mas aqui ela tá falando que é psicanalista e fazer terapia liberta, com certeza. Ellen diz que dói descobrir que eu mesma não me conhecia. Maria coloca que é do Rio Grande do Sul e sofre de ansiedade, toma exódos 10 gramas de manhã. A Mauri colocou, se dói no bolso, mas quanto posso pagar para sentir melhor ou viver melhor. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do bolso, como vocês estão colocando, da questão financeira um pouco mais pra frente. A gente primeiro vai falar um pouco sobre essas dores emocionais mesmo, né? Essa questão financeira é muito do que a gente tá priorizando na nossa vida, né? Às vezes a gente tem até um dinheiro que a gente pode estar cuidando da gente, mas a gente gasta fazendo outras coisas, digamos assim. Então a gente também, isso aí é uma outra reflexão. Mas voltando um pouco para essa questão do que eu estava falando da zona de conforto. Então muitas vezes vai doer. Vai doer porque não é fácil você mudar, né? Vai doer porque não é fácil você se defrontar com partes suas que até então você desconhecia. Vai doer porque você vai descobrir que você não é tão bonzinho assim, você também tem um outro lado. Vai doer porque você descobre que aquela forma que você achava que estava correta de agir, na verdade isso está te trazendo malefícios. Isso está fazendo com que a sua vida não tenha tanto, que você não esteja vivendo uma vida com tanta qualidade. Então vai doer muito nesse sentido, né, desse movimento. Eu brinco assim dizendo que, na verdade, não é uma brincadeira, na verdade isso é sério, né? Psicologia não é autoajuda. A psicologia, ela te ajuda a você encontrar os seus próprios caminhos, né? Algumas pessoas, quando eu disse pra vocês que tem a visão errônea da psicologia, é porque vai de dois opostos. Algumas pessoas colocam como que a psicologia é pra doido, outras pessoas colocam como se a psicoterapia ela fosse algo muito... uma visão tão romantizada sobre o processo, né? Como se fosse tudo mil maravilhas. E não é assim. Primeiro, essa opinião errônea que eu quis dizer em relação às pessoas dizerem que quem vai para psicoterapia é doido e tudo mais, é porque a psicologia ela carregou durante muito tempo esse peso, porque isso advém muito da história da psicologia mesmo, né? Então ela ficou muito ligada a essa questão durante um período, sobre essa questão médica, sobre essa questão dos transtornos psiquiátricos. Então ficou muito vinculada a isso. Quem vai para o psicólogo são as pessoas que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. E aí, com o passar do tempo, é que a gente está tentando desconstruir essa noção, porque, na verdade, ir ao psicólogo, fazer terapia, é você cuidar da sua saúde emocional. Independente se você tem algum tipo de diagnóstico ou não, né? Eu costumo dizer que nós somos um pouco carentes da escuta, né? A gente precisa do acolhimento, a gente precisa dessa escuta de uma outra pessoa, nem que seja para validar aquilo que a gente está fazendo. E a outra visão é de que as pessoas acham que a psicoterapia é tudo as mil maravilhas, né? Tudo ocorre sempre bem. E assim, é um processo que não é linear, assim como a vida, né? A gente não segue um fluxo retinho, né? A gente não faz escolhas e aí segue tudo como a gente planejou. A gente vive uma vida com curvas também, com altos e baixos, com momentos que vão ser tranquilos, outros momentos nem tanto. Mas todos esses momentos,
Talvez seja necessário a gente começar a olhar um pouco na questão do aprendizado. O que é que a gente aprende com os momentos bons e também o que é que a gente aprende com os momentos não tão bons assim. A psicoterapia, nesse momento, quando você pensa de que ela é uma coisa muito às mil maravilhas, de que... Só um instante, gente. De que é uma visão muito romantizada sobre a terapia, isso aí vem já em contrapartida muito da questão da autoajuda. O que é a autoajuda, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo de um livro de autoajuda, o livro de autoajuda ele vai basicamente te propor dicas e formas de que você possa melhorar algo da sua vida, né? Então, digamos assim, os 5 passos para você deixar de ser ansioso. É um livro de autoajuda, né? O que difere, então, a autoajuda da terapia? Se difere porque, na verdade, a autoajuda, ele pode estar te passando uma visão do autor, uma percepção do autor sobre aquele tema. E não significa que se você necessariamente vai fazer aquilo, vai servir exatamente assim. Porque somos, né? Nós somos pessoas diferentes, cada um tem sua subjetividade, sua singularidade. Então, não tem uma fórmula mágica muitas vezes. Às vezes você trabalhar a forma, eu tenho 2 pacientes, digamos assim, tenho 2 pacientes com ansiedade. E eu tenho que trabalhar de forma completamente diferente, porque são pessoas diferentes, são pessoas com um histórico de vida diferente, são pessoas com um olhar sobre a vida diferente. Então, não tem como eu estabelecer uma regra, uma receitinha e passar aqui pra você. É isso aqui que você tem que fazer. Só que deixa eu ver o que é que vocês estão falando pra ver se eu não sei se eu falei demais aqui. E Nayara, minha irmã, estamos aqui, Dinda, sucesso, muito obrigada pela presença, um beijo, Arthurzinho. Micaela colocou, é incrível ver que uma pessoa que não te conhece sabe mais de você do que você mesma. A minha psicóloga me faz enxergar as situações ruins no qual vivi de uma outra forma. Me faz sentir bem, vale a pena. E aí o depoimento da Micaela é muito interessante para a gente poder pontuar o seguinte, quando ela coloca, a minha psicóloga me faz enxergar situações, é que talvez ela esteja já apontando caminhos e você mesma esteja conseguindo enxergar, ou seja, o seu olhar é o que faz você enxergar diferente. Ela pode até te dizer, olha, esse caminho, te mostrar as possibilidades, mas você vê a diferença de uma pessoa que te diz o que você tem que fazer para o seu olhar que muda. Eu falei o certo? O seu olhar que muda. Tá. Ai, meu Deus. Aqui. Maria diz que se trata com psicólogo, o resultado é ótimo, que bom. Sérgio colocou, com certeza, fazer terapia ajuda muito. Não deixar de procurar um bom profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra. Sim, e são profissionais de áreas similares no sentido de que cuida da saúde emocional, mas o trabalho deles é completamente diferente. Então, não dá pra... Você pode utilizar dos dois, né? Que geralmente quem vai ao psiquiatra, é interessante, inclusive, que faça esse tratamento combinado com a terapia. Kleber colocou que o fruto de um falso discurso dominante é essa fala de as pessoas serem doidas quando recorrem à psicologia. Isso, às vezes acontece muito, gente. Eu recebi um paciente uma vez, criança, tá? Assim, pré-adolescente, cerca de 12 anos, 12 ou era 13 anos. E ele chegou pra mim, na primeira sessão, na verdade, a primeira sessão eu fiz com os pais, né? Mas na sessão em que eu o conheci, eu perguntei se ele sabia quem era eu e o que eu fazia. E ele chegou pra mim e falou, eu sei quem é você. Você é psicóloga e você cuida de doido. Gente, foram essas palavras dele. Fiquei assim, onde foi que você viu isso? Aí ele foi e colocou, eu vi no Google. Eu vi no Google, mas pera aí, né? Que site foi que você viu? E aí ele falou, foi no primeiro site. Aí eu cheguei e fiz, então pera aí, esse site que você leu aí tá um pouco estranho. Na próxima semana eu vou trazer uma outra pesquisa pra você ver.
Aí fui, quando foi na outra semana, eu levei a pesquisa pra ele, né? Levei a pesquisa e eu acho que foi engraçado porque a reação dele quando viu a pesquisa, porque ele não tava esperando que eu fizesse isso, né? E aí ele viu e eu tive que fazer todo um trabalho de desconstrução primeiro daquela imagem que ele tinha do psicólogo para depois iniciar a sessão propriamente dita. Mas a partir daí eu também já estava trabalhando com ele o quê? O vínculo, estabelecendo o vínculo com ele. Que aí já entra uma questão que o psicólogo que você escolhe, muito mais do que a abordagem que você vai escolher, né? Dentro da psicologia a gente tem diversas abordagens, desde a Gestalt, psicanálise, cognitiva comportamental, sistêmica, enfim. São variadas as abordagens. Mas se você não se identificar com o profissional que está te acompanhando, é complicado, gente. Não dá certo, porque você primeiro precisa ter empatia com a pessoa, né? Tanto o profissional com você, quanto você com o profissional. Imagina, é um espaço em que você está se colocando, é um espaço em que você vai falar suas feridas, muitas vezes. Então, você precisa confiar e se sentir à vontade com ele. Se você não está se sentindo à vontade, tem alguma coisa aí. Às vezes é interessante você deixar o tempo um pouquinho, mas se isso persistir, é bom reavaliar. Alex do Amaral coloca: Olá, gostaria de saber se estudante de psicologia pode ajudar o amigo. Eticamente, fazer atendimento não é o mais adequado, não é o que se espera da atuação do psicólogo, Alex. No nosso código de ética é colocado que a gente não pode nem atender familiares e nem pessoas muito próximas. Então, se é um amigo muito próximo, se torna complicado, né? Porque você aí vai tá misturando um pouco as coisas, né? O você sendo o Alex amigo dele e você sendo psicólogo. Então, assim, eticamente não é viável. Sim, gente. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão que eu estava citando para vocês da questão da autoajuda, é muito diferente da terapia. Vocês conseguiram compreender mais ou menos por que é diferente a autoajuda do psicólogo? Ah, e outra coisa, amigo também é diferente de psicólogo, tá? Amigo é diferente. Amigo, primeiro que ele tem uma relação com a gente, tá, aqui, entendi, mas indicar um psicólogo pra ela, com certeza, com certeza. Com certeza. Todos os meus amigos que vêm até a mim procurar por indicação, eu indico pra alguém. Eu indico pra alguém da minha confiança e que eu acho que tem a ver com o perfil da pessoa, mas eu sempre deixo claro de que a pessoa vai experienciar e ver se ela se sente à vontade com aquele psicólogo. Eu faço uma indicação. Daí, se ela vai prosseguir o atendimento ou não, é com a pessoa também, né? Mas sim, a gente pode indicar psicólogo, sim, pro amigo. Maria Ceruti, adoro vocês. Obrigada, que bom. E tá lá, boa abordagem, explicação excelente. Obrigada, que bom que eu tô me fazendo entender. Se por acaso eu estiver sendo... Vocês não estão conseguindo entender, gente, me falem que eu tento explicar melhor. Tá. Irne colocou, está muito preocupado com o filho de 9 anos, está mal na escola, tipo, não se concentrando e medo de tudo. Me ajude, please. Irne, seguinte, você colocou um contexto aí, né? Eu precisaria entender um pouco mais sobre isso. Eu não vou poder te dizer mais ou menos em relação aos medos dele, essa questão da concentração. O que é que eu te indico? Procura uma psicoterapia infantil para ele, para que você possa estar averiguando em relação aos medos e em relação também a essa questão da concentração. Às vezes, talvez não necessariamente essa concentração seja algum aspecto cognitivo, pode ser por questões emocionais, mas aí essa visão só vai ter mais claro quem for acompanhar ele, certo? Então você vê se você procura um acompanhamento até para você se sentir um pouco mais tranquila também. Neumann colocou: quanto tempo pode se passar fazendo terapia? Não tem um tempo. Existem algumas terapias breves que trabalham com um certo tempo. Existem algumas terapias breves e focadas em algo.
Mas, em geral, a terapia ela não estabelece algum tipo de número de sessões. Por que que acontece isso? Porque somos pessoas diferentes, então algumas coisas para eu ter acesso, digamos assim, falando só um pouco sobre as dores, né? Aquilo vai me doer e eu vou sentir muita resistência. Talvez eu comece a, como uma forma de um mecanismo de defesa mesmo, eu comece a resistir sobre o processo. Então, isso vai demorar um tempo mais, um tempo maior. Já outras pessoas, não. Isso não é certo nem errado, significa que somos pessoas diferentes e que tudo depende, né, de como a gente vai lidar com isso. Alex colocou, eu não respondi a pergunta. Que pergunta? Amei, você me adiciona no Facebook. Ah, eu não tinha entendido que isso era uma pergunta. Alex, faz o seguinte, eu tenho uma página aqui no Facebook que se chama Psicóloga Araiane Menezes. Você pode estar curtindo lá e depois mandar uma mensagem que eu posso tirar eventuais dúvidas suas. Tá ok? Irne diz que vai procurar o acompanhamento, que bom. Kailane colocou, estou há 2 anos com a mesma psicóloga e percebo que já não estamos evoluindo tanto quanto antes. Seria a hora de trocar e começar uma nova abordagem e uma psicóloga? O que é que você está sentindo diante disso? Olha só, existem algumas questões. O processo, gente, muitas vezes não é que a gente sente. E eu vou falar pra vocês aí já não só de uma perspectiva de ser psicóloga, tá? Mas também de ser paciente, né? Nós psicólogos também é interessante que a gente faça terapia também, né? Eu estou, inclusive, da minha terapia, estou sentindo até saudade. Estou uns 5 meses paradinha, mas essas pausas também são necessárias. Mas assim, a terapia, já chegou um tempo, será que ela tá ouvindo aqui? Mas já chegou um tempo de que eu ficava me questionando muito. Nossa, ela tá me dizendo isso, e aquilo doía tanto em mim, mas na verdade o desconforto que eu estava sentindo não era dela. O desconforto que eu estava sentindo era das coisas que eu não estava conseguindo entender de mim mesma. Então eu achava um absurdo ela falar algumas coisas pra mim porque eu estava sentindo aquilo, estava pesando pra mim. Mas depois de um tempo é que eu consegui entender. Eu falo, nossa, é totalmente uma projeção minha mesmo. Enfim, mas isso você tem que olhar pra dentro de você mesmo. Talvez seja até o momento de você, quem sabe, não comentar isso com sua psicóloga, né? Falar que o que você tá sentindo, que você tá sentindo que vocês não estão evoluindo mais. De repente ela não, ou ela não tá percebendo, ou talvez até ela esteja percebendo e esteja precisando desse feedback seu. Então, vê a possibilidade, já que vocês têm 2 anos juntas, talvez você já tenha um vínculo formado. E aí você coloca isso pra ela também, né? E aí talvez seja a maneira de abordagem ou de trabalho, de tornar um pouco mais dinâmico, mudar algum tipo de condução na sua terapia. Ou então talvez você veja que é realmente necessário e melhor você procurar uma outra até pra você ouvir e experienciar uma outra abordagem. Natália perguntou sua terapeuta era de qual abordagem. A minha, no caso, minha psicóloga é Gestalt terapia. E eu também trabalho na perspectiva da Gestalt, tá? E a escolha da minha psicóloga foi algo muito sincrônico, assim. Foi muito bacana, porque eu fiz um grupo com ela e depois eu iniciei o atendimento. Tá, eu fiz até algumas pontuações daqui, deixa eu ver se eu acho que falta alguma coisa. Falei um pouco da zona de conforto, não foi? Aqui. Lucilene, isso aí que você colocou, bem verdade, isso de não conseguir entender na hora. Exatamente. Então, às vezes, a gente cria uma certa resistência na hora, né, de compreender algumas coisas, mas é porque algumas a gente leva um tempo de digerir, de assimilar mesmo. Isso é natural, isso leva um tempo, né? Como eu disse, às vezes você vai acessar partes suas que até então você não estava consciente de que aquilo existia em você. Então,
isso leva um tempo para você digerir, né? É como se a gente estivesse quebrando vários paradoxos mesmo, né? Só que da nossa própria vida. E aí, esse processo de desconstruir para construir novamente, esse processo de você deixar de ver para você ver de uma outra forma, leva um tempo. E quando eu coloco, gente, em relação às dores da psicoterapia, nesse sentido de que não é um processo que necessariamente é fácil, porque é como eu disse, né? Não é um processo que você vai chegar lá, sentar e o psicólogo vai te dizer, faça isso, não. Tem algumas ferramentas, inclusive, que a gente utiliza e é interessante, né? Nesse sentido, mas nunca é de algo de faça aquilo e pronto, determinista assim. Porque pensa aí, se eu fosse fazer dessa forma, eu ia estar tirando o seu próprio poder de vida, no sentido de tirar a sua própria autenticidade, né? De você não ser o autor da sua própria história mesmo, né? De eu estar colocando a minha percepção muito maior do que a sua, então faça isso que eu tô achando que é melhor pra você. Não, então é interessante que esse caminho ele seja que você comece a enxergar esse caminho por você mesmo. A terapeuta, o psicólogo, ele vai estar te auxiliando e facilitando esse seu processo. Sim, Kailane, você conversar sobre isso com ela talvez seja uma boa mesmo. Leonardo colocou, terapia ajuda para o autoconhecimento? Extremamente, extremamente. É uma ferramenta importantíssima para o autoconhecimento, né? À medida que você se coloca, você fala, você começa a acessar as suas partes, integrar tudo isso, e aí você começa a se conhecer. A terapia, sim, é um processo de autoconhecimento. Eu coloquei... sim. Então, apesar de tudo isso, gente, eu comentei com você um pouquinho dessas dores, dessas resistências, desses mecanismos de defesa da gente. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que essas dores, elas não ficam. Elas passam. As dores também passam, né? E aí vem um outro momento, que é o momento de você se sentir muito fortalecido, se sentir mais empoderado, de você se conhecer mais, de você fazer escolhas mais assertivas de acordo com aquilo que você é. Então, é um pouco disso. Então, os benefícios da terapia são inúmeros, né? Desde você saber lidar melhor com suas emoções, de você fazer suas escolhas, de você dizer os nãos necessários, de você dizer os sims necessários, de você encontrar um equilíbrio melhor na sua vida. Todos nós precisamos ir ao psicólogo? Eu costumo dizer que seria interessante que todos fossem, muito por uma questão não de que algumas pessoas colocam, mas eu não tenho problema. Várias pessoas chegam no consultório e falam... Várias pessoas chegam e falam assim, olha, eu não sou doida não, eu não tenho problema não, mas eu vim aqui falar sobre isso. E, gente, não é que... Todos nós temos problemas, todos nós temos nossas questões. E independente disso ser algum tipo de diagnóstico ou algum tipo de patologia, é interessante que a gente possa ter esse espaço de acolhimento e de troca, porque no nosso dia a dia é muito complicado a gente ter isso, né? De poder falar sem ser julgado, de poder se colocar e o outro não se assustar, se amedrontar com aquilo que a gente diz. Porque é isso que às vezes acontece, né? Numa relação de amizade, muitas vezes. Você pode até ficar um pouco com receio de falar algumas coisas com as pessoas, porque você não sabe bem como que elas vão reagir. E um psicólogo não. Você vai estar falando lá e não necessariamente ele vai estar te julgando sobre aquilo que você está fazendo, né? Ele pode até ter uma opinião pessoal sobre aquilo, mas ele não vai colocar aquilo pra você, né? No sentido não vai ser a pauta do processo, né? Josilene colocou, quando a paciente apresenta resistência ao falar da vida dela, do que passou? Não entendi a pergunta. Quando a paciente apresenta resistência ao falar da vida dela. Tá.
logo no início, assim, quem é o profissional, no caso, já começa a perceber mais ou menos o estilo da pessoa. Se é uma pessoa que fala mais, se é uma pessoa que fala menos, se a pessoa ela tem mais resistência a falar de determinados assuntos ou não. E tudo isso é um processo em que a gente vai sensibilizando e buscando falar um pouco, aos poucos, no tempo da pessoa, fazendo algumas intervenções verbais ou até ferramentas lúdicas ou então ferramentas mais palpáveis mesmo, para que a pessoa possa ir tendo acesso. Essa quebra dessa defesa, ela acontece aos poucos e no tempo da pessoa. A Fátima colocou: vou a uma psicóloga semana que vem pela primeira vez, mas estou insegura até do que falar com ela. Sei que preciso, mas não sei como falar sobre mim. Você pode já começar a falar sobre isso, certo? Que você tá com receio de ir lá porque você não sabe. Gente, isso em si, Fátima, já é um dado que você pode começar a falar sobre isso, né? É, porque quando o bloqueio. Ah, tá, não é. Eu pensei que era a continuação da sua fala, não. É o outro comentário aqui. Sim, então assim, você ir para um psicólogo, gente, não é um bicho de sete cabeças, não, tá? Nem na primeira sessão ele vai dizer você tem isso, isso e isso. É uma sessão que você vai primeiro estar conhecendo o profissional, a pessoa vai estar te conhecendo. Então, assim, você pode ir pontuando o que você está se sentindo à vontade no momento de falar. O que você sentir naquele momento, que emergir em você. Na Gestalt a gente vai falar que é aquilo que é figura naquele momento para você. Que você se sentir à vontade, você fala. E vai respeitando o seu tempo. Às vezes o processo de empatia mesmo, ele demora um certo tempo. Mas você pode começar justamente por isso. Tem uma paciente minha que quando ela iniciou a terapia, ela falou a mesma coisa de que você. Eu não sei por onde começar, né? Eu não sei por onde começar. Eu falei pra ela, você já tá começando. Você já tá começando. E aí, a partir daí, o discurso também vai acontecendo, né? Laís colocou: fazer terapia dói porque descobrimos a verdade. Nem sempre é fácil assumir quem somos. Justamente, é muito complicado muitas vezes a gente se deparar com partes nossas que até então a gente desconhecia. Mas, gente, o processo é valiosíssimo, vale muito, 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 muito a pena mesmo. Vocês fazerem terapia, para vocês se conhecerem, para vocês lidarem melhor com as emoções de vocês, para vocês terem um espaço terapêutico de fala, de ser ouvido e de vocês mesmos se escutarem. Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente fala, 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 mas a gente nem se escuta. A gente não para ouvir o que a gente está falando. E quando você tá lá no silêncio da terapia, em que aquela pessoa te pergunta, às vezes aquela pergunta ela ecoa sobre aquele vazio. E é aí que você começa a escutar a sua própria fala. Não só a fala verbal, mas aquilo que tem dentro de você. Certo? Gente, eu acho que pelo horário aqui, 5 para as 10, aqui em Salvador, né? Porque para vocês do sul, do sudeste, já é 11 horas, né? Eu acho que dá pra gente finalizar por aqui. Se por acaso foi rapidinho, mas eu pelo menos senti que passou rápido. Mas eu não tenho como me estender muito, até porque o prédio aqui do consultório fecha esse horário. Então eu tenho que ter um tempo ainda aqui para eu poder terminar de arrumar as coisas e ir para casa. Faz o seguinte, eu tenho uma página no Facebook que se chama Psicóloga Araiane Menezes. Vocês podem estar indo lá e acessando, curtindo e manda mensagem para mim se ficou algum tipo de dúvida, alguma dúvida, e aí a gente pode continuar conversando. Eu também tenho um Instagram profissional que se chama Araiane, com i no final, ponto psicologia. Daí vocês... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, eu não vou me arriscar não, porque eu posso... Aqui tá meio difícil para eu poder abrir. Mas é araiane.psicologia e lá no Instagram vocês me encontram também. De vez em quando não, sempre eu tô fazendo algumas postagens e de vez em quando eu faço alguns stories, gravo alguns vídeos.
E é isso aí. Espero que tenha, de alguma forma, tenha agregado para vocês, que tenha sido, que vocês possam refletir sobre esse processo e esperem em si mesmo. Vejam se vocês não têm, se surgir aí uma pontinha de vontade de vocês de fazerem terapia, vão, experimentem, né? Se vocês não gostarem, tudo bem, mas experimentem, viu? Depois vocês me digam o que vocês acharam. Boa noite, boa noite, boa noite. Lucilene, adorei você, que bom, adorei. Gente, que bom, fico feliz. A gente que tá aqui, no caso aqui fazendo a live, às vezes é até estranho porque eu estou aqui falando, eu sei que vocês estão me escutando, mas às vezes eu fico até assim, será que tá dando pra entender, né, mesmo e tal? Mas eu espero que tenha me feito entender, que vocês tenham compreendido, mas se ficou alguma dúvida, vocês mandam uma mensagem pra mim, tá bom? É isso aí. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela atenção e eu espero vê-los outras vezes, ver vocês outras vezes. Muito possivelmente eu vou estar fazendo outras lives. Eu vou estar fazendo outras lives, já conversei com o Rodolfo aqui da página e eu vou fazer outras lives. E eu só tenho que marcar o dia, né? Então aí vocês acessem as redes sociais que aí eu aviso vocês. Minha tia, parabéns, querida sobrinha, que bom que você conseguiu acessar. Um beijo especial para todos.